Olá pessoal, aqui é o professor Maurício. Boa tarde para vocês, oitavo ano. Então, estou gravando a nossa primeira videoaula, já gravei algumas para o nono ano. Gravei essa videoaula para relembrar algumas coisas sobre reprodução, que é o nosso assunto desse trimestre. Então, durante todo esse trimestre, nós vamos estar falando sobre reprodução. Mas, antes de falar sobre a reprodução humana propriamente dita, vamos relembrar um pouquinho sobre a história da reprodução. Né? Nós tivemos, na evolução humana, começando pela reprodução assexuada. E depois, com a evolução, surgiu a reprodução sexuada. Qual é a diferença entre as duas? A reprodução sexuada, essa daqui de cima, ela ocorre a troca de materiais genéticos, ou seja, ocorre uma mistura entre dois seres, entre dois materiais genéticos, e a partir dessa mistura vai surgir um terceiro ser que terá parte das informações genéticas de um e parte das informações genéticas do outro ser que deram origem a ele. Então, reprodução sexuada é quando ocorre uma mistura de materiais genéticos diferentes. Ou, como popularmente se fala, quando há troca de gametas. O principal exemplo é a nossa reprodução humana, é uma reprodução sexuada. Já a reprodução assexuada, né, como a gente já falou lá no sexto ano, relembrando um pouquinho, o A, na biologia, é um prefixo de negação. A, na biologia, quer dizer não. Ou seja, a, não. Sexuada, troca de material genético. Ou seja, não há troca de material genético. Ou seja, um ser sozinho consegue dar origem a outro ser geneticamente igual. Ou seja, praticamente um clone. Na reprodução assexuada, nós temos 5 tipos principais nessa reprodução. Né? O primeiro é o brotamento. O brotamento ele é mais comum, principalmente, relembrando o sétimo ano, lá dos quinidários, como, por exemplo, as hidras, que surge um brotinho do lado, esse brotinho cresce, cai e surge uma nova hidra, né? E nas plantas também ocorre bastante isso, surge um broto, e desse broto, né, ele pode ser separado e dar origem a uma nova planta. Nós temos a divisão binária, que também, aí relembrando novamente, sexto ano, é o que ocorre muito nas bactérias, né? A bactéria geralmente ela vai crescendo e aí ela se divide em duas, né? Uma única célula de bactéria se dividindo em duas células filhas geneticamente iguais. A fragmentação, né? Quando ocorre uma quebra, uma fragmentação, uma divisão, né? Entre, vamos dar o exemplo de uma planta, mas ela pode dar origem a outro ser. Como é o popularmente a mãe de vocês, a avó, às vezes passa na frente da casa de alguém, vê uma rosa bonita, uma roseira, eu quero essa roseira em casa. Vai e lasca um galinho. Ou vê uma planta, eu vou levar um galinho para ver se pega. E lasca um galinho daquela planta e vai lá e planta em casa. E aquela planta vai crescer. Isso é a fragmentação, que de um pedaço dela vai surgir uma nova planta. Também é comum, por exemplo, lá nas planárias, que a gente viu no sétimo ano, os plateumintos, né? A planária, se dividir ela em 30 pedacinhos, vai dar origem a 30 planárias, só para relembrar um pouquinho. E todas elas geneticamente idênticas, ou seja, são todas iguaizinhas umas às outras. A partenogênese envolve principalmente
as abelhas e alguns grupos de insetos também, né? O maior exemplo é da abelha. Quando ela quer dar origem a uma outra abelha rainha, ela tem o cruzamento com o zangão e gera o filhote, né, da abelha com a carga genética completa, com toda uma mistura de cromossomos, uma reprodução sexuada. Quando ela vai produzir apenas operárias, ela apenas deposita o óvulo sem ser fecundado, ou seja, não houve a reprodução sexuada, é um óvulo apenas da rainha, e esse óvulo vai se desenvolver e vai dar origem às abelhas operárias, né? Então, é uma reprodução assexuada, porque não há troca de gametas, e vai dar origem às abelhas operárias. E por último, a esporulação, que é muito comum nos fungos, principalmente. Plantas também, algumas se reproduzem por esse meio, né? Vai produzir esporos, né? Sem a reprodução sexuada. De algumas células da planta, ela vai se dividir formando estruturas que vão voar com o vento e, aonde cair, se tiver condições favoráveis, se o clima estiver bom, a umidade estiver boa, vai surgir uma nova planta. Então, essas são as 5 principais tipos de reprodução. Boa semana de estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm os meus contatos. E boa semana. Até mais.